Bom, o pessoal sempre vem perguntando, ah, mas o cachorro morde em caça ou morde em agressão? O cachorro sempre morde em caça, né? Claro que você vai usar agressão e ele também pode morder com a agressão, mas o drive correto de mordida é o de caça. Agora, não quer dizer que o cachorro está brincando, isso é um erro comum também. As pessoas acham que o cachorro que vai morder em caça ele está brincando. Então é que o drive de caça ele é muito confundido com o drive de caça na proteção. Ele é muito confundido com o drive de caça por brinquedo. O cachorro tá com o condutor. E são coisas diferentes. Vou subir aqui. Então voltando aqui. Agora, mas eu preciso pôr mais caça, mais agressão. Bom, isso aí depende, né? Depende do cachorro que você tem. Se o cachorro não tem tanta caça, você vai ter que trabalhar mais isso. Se o cachorro precisa um pouco mais de agressão, você vai trabalhar mais agressão. O ideal é sempre tentar compensar, mas isso vai variar por conta do que eu acabei de dizer, né? Depende do tipo de cachorro que você tem. Aí tem que ir fazendo observações e trabalhando conforme o exercício também. Uma série de coisas. Não são coisas separadas, né? As pessoas acham que os drives são todos separados. A gente separa na cabeça do cachorro, claro. Mas o cachorro tem que ter as duas coisas. Se o cachorro tem preferência por trabalhar mais uma coisa do que outra, aí a gente vai compensando isso. Aí entra a habilidade do figurante, de experiência. Mas não adianta querer trabalhar um drive que para o cachorro é muito ruim, né? Então vamos pegar, por exemplo, um cachorro que trabalha demais em caça, o que não é muito comum. Eu prefiro esses cachorros, mas é preferência minha. O cachorro que trabalha demais em caça, você vai usar um pouquinho mais de agressão. O cachorro que já tem mais agressão, você tenta balancear com a caça, que não estava dizendo. Porque se ficar desbalanceado, aí você começa a ter alguns comportamentos que podem prejudicar a proteção. Você pode ter uma mordida nervosa, dependendo, de novo, né? Dependendo do cachorro que você tem. Às vezes o cachorro não mastiga, mas começa a rosnar demais. Ou começa a mastigar. Agora, isso daí também varia conforme o nervo do cachorro. Aí o pessoal, o que é nervo? Nervo é a estabilidade ou instabilidade emocional. A gente chama de nervo. Basicamente a gente precisa das três coisas na proteção: caça, agressão e nervos. Dá pra achar um cachorro com as três coisas? Dá. É fácil? Não. Pelo contrário, é bem difícil. Agora, se a pessoa tiver um cachorro com essas três coisas, ela vai conseguir pontuar alto? Depende do treino, do figurante
do condutor. Não adianta nada um cachorro ter todas as qualidades e o figurante usar os drives errados, na hora errada, no exercício errado. Não adianta nada o cachorro ser muito forte e o condutor não conseguir controlar também. E assim por diante. Agora, o pessoal ainda confunde muito a questão caça e agitação. Agitação não é caça. Como que eu sei se o cachorro tem caça, tem bastante caça ou se ele é agitado? Quando começar a entrar correção, se o cachorro começa a desistir, provavelmente ele só é agitado. A caça dele é baixa. Porque um cachorro que tem a caça alta, ele vai ser persistente. Porque ele quer morder, ele quer continuar ali. Quando entra o cansaço também, é claro que chegar num ponto de esgotamento é diferente, né? Mas se o cachorro cansa muito rápido, quer dizer, desiste muito rápido por conta de cansaço, provavelmente a caça dele é baixa. Ele é só um cachorro agitado. Então, por essas coisas, por esses comportamentos, dá pra ir analisando os cachorros. Por isso eu prefiro analisar em treino. Você pega um cachorro que cumpre bem, tem cachorros que cumprem bem a proteção, mas não, para quem tem um pouco mais de experiência, o cachorro não apresenta aquela potência toda, né? Então provavelmente ele foi bem treinado. Provavelmente é um cachorro com um nervo melhor, que foi relativamente pressionado, e por condicionamento e um pouco de drive ele se mantém ali. Mas você não vê aquela potência, velocidade também. Velocidade normalmente é um indício de caça alta ou de drive de caça EO, né? Não O. EO, indício de drive de caça bem canalizado, né? Ah, mas e agressão? Você não fala de agressão? Eu falo de agressão. A agressão faz parte da proteção. A questão é quando que a agressão entra. E aí eu vou voltar lá no começo. Que tipo de cachorro que você tem, né? Você precisa realmente usar a agressão naquele momento. Por quê? Porque o cachorro é muito frio, porque você não sabe fazer outra coisa, que é comum também. Aí quando eu falo isso, eu falo de quem está fazendo figuração. É porque você se identifica mais com isso, mas tudo bem. Você pode se identificar mais com isso. Mas eu acho que um bom treino de proteção, um bom figurante, na verdade, ele está preocupado com o que o cachorro precisa e não com o que ele gosta de fazer. Então, no meu caso, eu uso a caça não, eu uso a agressão para intensificar a caça. Então o pessoal sempre fala, porque se não usar agressão, a mordida vai ficar frouxa.
Aí vai depender de novo do tanto de drive que o cachorro tem. Não só do treino. Normalmente a mordida frouxa, ou o impulso está canalizado errado, ou o cachorro ele está trabalhando ali por condicionamento, agitação, e não pelo drive. Então é bem comum as pessoas confundirem isso. É só achar que o cachorro é meio baixo na caça, eu já vou usar agressão no começo. Senão eu vou subindo gradativamente. Oi. Obrigado. Eu vou subindo gradativamente. Aí de novo, né? Ah, mas quão gradativo é isso? Aí vai depender do cachorro que você tem, né? Sempre volto na mesma fala. Caiu a corrente da moça ali. Obrigado. Mas eu uso sim. Aí entra o que? Entra o chicote. Opa. Cansa, né? Oh. Entra o chicote, pode entrar o colar eletrônico, para quem sabe usar, é claro. Funciona super bem. Enfim, tem uma série de recursos. Não necessariamente você precisa acertar o cachorro, o que é o caminho às vezes mais fácil, mas não é o melhor. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, mas às vezes o mais fácil ele é o mais preguiçoso, ele é o mais de repente sem raciocínio. Mas às vezes é necessário, claro. Mas enfim, eu prefiro sempre tentar trabalhar com a cabeça do cachorro. Acho que funciona melhor, fixa melhor, né? Então eu já ouvi várias vezes assim em seminários o pessoal vir falar pra mim: opa, ah, mas tal pessoa usou mais força, usou isso, usou aquilo. Falar, e aí, resolveu? Por exemplo, o cachorro não tava latindo. Aí o cara foi lá e acertou o cachorro até ele latir. Normalmente, dependendo da sensibilidade do cachorro, psicológica e física, né? São as duas coisas, funciona. Mas, dependendo dessa sensibilidade, você vai criar um problema. Só que seminário, ou treinão, ou seja lá o que for, muitas vezes é assim, né? O cara é ele que tá lá, em geral, vendendo o serviço dele, ele não quer admitir que ele não, entre aspas, né, não conseguiu fazer tal coisa. Aí ele vai lá, pressiona, né, para mostrar que o cachorro faz e que ele consegue fazer, né, o figurante consegue fazer. Só que assim, normalmente você treina, sei lá, sábado e domingo, um sábado e domingo, e aí chega na segunda-feira, o cara foi embora. Só que o problema ficou lá, né?
E aí como é que recupera? Dá para recuperar? Depende. Às vezes dá, às vezes vai ficar marcado para sempre. Então, isso é outra coisa que eu ouço muito. O pessoal fala, ah, mas eu fiz só um treino. Pois é, mas às vezes basta um treino para criar um problema pro resto da vida. Ah, então você está dizendo que não pode usar agressão? Não. De novo, a agressão faz parte da proteção. A questão sempre é como e quando usar. Eu acho que essa é a dificuldade das pessoas. E tenho a impressão também que essa questão de agressão, ela ficou muito... Não sei, às vezes parece que é um sonho assim de cada um, de pensar que o cachorro, nossa, olha, ele mostrando os dentes e tá, esse realmente é bravo, etc, etc. E aí não quer dizer nada. Não. Porque também tem muito cachorro que é agressivo por insegurança, que é bem comum. Aí já não estamos falando mais do treino, né? Então tem que avaliar tudo isso daí. E aí voltando um pouquinho na parte do treino, dá para imaginar, não sei se aqui vai dar para entender, mas vou tentar explicar. Vou imaginar assim, um círculo menor, aí você tem ali zona de conforto, por exemplo. Aí você tem o segundo círculo, né, em volta da zona de conforto. Você tem a tal da história, saia da zona de conforto, porque essas frases prontas, eu detesto frase pronta. Saia da zona de conforto, porque é ali que você vai aprender. E isso, de certo modo, é verdadeiro. Agora, isso tem que ser dosado. E aí de novo a gente vai voltar lá, sempre volta na mesma coisa, lá no começo. Que tipo de cachorro que você tem, para você identificar qual é a zona de conforto dele. Quando você passa essa zona de conforto, gera um pouco de desconforto para marcar algum comportamento, né? E aí, quando você consegue achar esses dois pontos, e aí a gente está falando ali das três coisas juntas, né? Caça, agressão e nervo. A gente está trabalhando as três coisas juntas. O nervo vai indicando ali até onde o cachorro suporta, conforme o que o figurante está fazendo. Então beleza, você achou esse ponto, esses pontos, né, entre caça e agressão, e aí zona confortável, e aí onde você cria um pouco de desconforto, aí você começa assim a ensinar para o cachorro qual drive ele tem que usar, qual reação ele tem que ter, conforme o que o figurante está fazendo. Se o figurante está fazendo um exercício de fuga, se o figurante está usando carga, se o figurante está fazendo um latido na barraca e assim por diante. Vamos lá. E aí a gente tem um terceiro círculo. Vou tentar colocar essa questão de círculos para ver se fica mais fácil. Zona de conforto, que nem eu falei, um pouco de desconforto, e aí você tem um círculo um pouco mais longe ali, que é, acho que seja a palavra certa, mas vamos colocar assim, trauma.
né? Então, dependendo do que você fizer, do que o figurante fizer, você pode chegar nessa zona maior ali, né? Que a gente chama de trauma. Chegou ali, complica. Porque o próprio nome já diz, né? Na verdade o termo que eu estou usando é trauma. Aquilo fica traumático. E aí traumatizou, você tem um problema. A não ser que você queira cortar algum comportamento. Mas aí também vai depender de como você vai aplicar a correção. E principalmente do quanto o cachorro já sabe daquilo que você está pedindo para ele. Mas vamos falar sobre a questão de início, né? Então, se você pulou daqui da zona de conforto pro trauma, vai ficar horrível, né? Você tem um problemão para resolver depois. E aí a culpa é sua. Porque se você vai gradativo, conforto, um pouco de desconforto, aí vamos colocar que o cachorro entendeu ali naquela segunda linha. Aí essa zona de conforto e desconforto, normalmente ela vai aumentando. E a zona do trauma vai ficando cada vez mais distante também. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se você sai ali do conforto e vai lá para o trauma, a zona de aprendizagem do cachorro diminui, porque a tendência é o cachorro se retrair. Então, o cachorro se retraiu, vai ficar mais difícil para você chegar ali naquela zona de desconforto e o cachorro aprender de novo, porque ele tá bem inseguro, tá traumatizado. Eu tava dizendo. Então acho que era isso que eu tinha para comentar. Alguns pensamentos que eu tenho sobre proteção, de coisas que o pessoal sempre pergunta, embora a gente explique, mas o pessoal acaba tendo dúvida e estão sempre perguntando sobre isso. Mas aí também falta treinar, né? Não dá pra ficar internet trainers o resto da vida. Tem que ir lá pro campo. E aí o meu conselho, ele é sempre o mesmo. Procure vários grupos. Não fica só em um. Aí eu não estou dizendo para você treinar o seu cachorro em vários grupos, que isso eu sou contra. Porque cada figurante trabalha de uma maneira e aí o cachorro vai ficar todo confuso. Mas procure vários grupos, vai assistir, faz pergunta, tenta entender o que está acontecendo dentro dessas teorias que a gente está sempre comentando. Vai somando ideias, técnicas, visões. E aí com o passar dos anos é demorado mesmo. Você vai ter um repertório grande. E aí talvez você consiga se tornar um bom figurante. Então aqui eu lembrei, vou andando e vou lembrando as coisas. Questão do chicote, né? Chicote
complicado, porque deixa a pessoa preguiçosa. Porque é muito fácil você ativar o cachorro com o chicote, né? O barulho faz o cachorro ficar alto. Agora, se o figurante aprender a não depender do chicote, certamente, no meu entendimento, ele vai ser um figurante melhor, porque aí ele tem um recurso do chicote quando ele precisar. E aí eu evito gastar qualquer recurso, porque o cachorro também acostuma, né? Você acaba dessensibilizando o cachorro. Então tem algumas coisas que eu vejo que eu não costumo fazer. Por exemplo, o pessoal pega um filhotinho e sai batendo chicote e fala que é pro cachorro, é pra ele já acostumar com o barulho. Então eu entendo assim, se você pode usar algum barulho para dessensibilizar, pode. Se o cachorro for muito sensível a isso e toda hora você precisa ficar usando esses recursos para o cachorro deixar de ser medroso, vamos colocar assim, eu acho que você está com o cachorro errado para treinar para isso, né? E se você faz isso com um cachorro que normalmente não tem problema, seria um cachorro mais adequado para treinar, não tem problema com barulho, você está fazendo com que o cachorro se habitue com aquele barulho ali o tempo inteiro. Então chega uma hora o chicote não tem mais efeito. Como dizem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu entendo que a ideia não é essa, ao contrário. A ideia é que quando a gente use algum estímulo, seja lá qual for ele, é que esse estímulo gere um efeito no cachorro. Então se você instalou o chicote 10.000 vezes na orelha do cachorro, não vai mais fazer efeito. Então essas coisas eu entendo que elas não têm muita, elas não fazem muito sentido, né? Então por isso que eu não faço. O pessoal que adora uma propaganda, né? Vou falar que o cachorro é bom, olha o filhote, super filhote, sei lá o que, costuma fazer muito isso. Mas você pode estar gerando isso aí que eu acabei de falar, que não é legal no meu entendimento. Não sei lá, eu sempre tomo cuidado com essas coisas. E eu entendo que a agressão, ela tem que vir, da maneira correta seria como um reforço positivo, na verdade, não negativo. Porque senão o cachorro muitas vezes não vai pra frente e acaba indo pra trás, né? Ou então você tem um cachorro que você condicionou tanto e aí ele vai pra frente, mas aí você perde velocidade, tem uma série de coisas.
Por isso que eu acho que tem que ser como um reforço, não sei se o termo é esse, reforço positivo, mas eu acho que a proteção tem que ser, o chicote tem que ser, a agressão tem que ser apresentada dessa maneira, pelo menos é a maneira que eu tenho que fazer. E de novo, né, não quer dizer que não vai causar desconforto, mas aí a gente volta lá naquelas linhas que eu falei. A gente entra ali na área de desconforto, pequeno desconforto, para o cachorro aprender alguma coisa e dar alguma resposta. Não sei se eu vou aguentar falar aqui que essa subida é longa. Então, o cachorro deu uma resposta com um estímulo assim, pequeno. Eu acho que você já conseguiu o que queria, pelo menos para aquele treino. Próximo treino, mesma coisa. E aí, dependendo do cachorro, claro, sempre varia de um indivíduo para o outro, mas de modo geral, se o cachorro entender o que você quer, você está reforçando de modo correto, os treinos seguintes continuam com um estímulo pequeno, mas a resposta do cachorro ela vai aumentando. Ela não aumenta proporcionalmente, ou não deveria aumentar proporcionalmente ao estímulo. Se acontecer isso, ou o treino está errado, ou o cachorro não suporta, não é bom o suficiente para o que você quer. Aí tem que analisar caso a caso. E pior ainda, se o cachorro te deu uma resposta assim, para um estímulo assim, e nos treinos seguintes a resposta do cachorro continua essa atitude, e a sua atitude como figurante vai aumentando, e a do cachorro não, aí tá realmente errado ou o treino ou o cachorro. Bom, acho que o vídeo ficou bem longo já. Acho que é mais ou menos isso. Tomara que o áudio tenha ficado bom, que tenha dado para entender alguma coisa. Valeu!